Como corrigir esse problema? Não sei se vocês estudam isso também. Não tem dúvida. Veja, vamos, eu acho que a gente tem que remontar o que aconteceu na Lava Jato. Que, na realidade, é uma vitrine de coisas que aconteciam no Brasil desde a redemocratização e até mesmo antes dela. As chamadas empreiteiras, né, que eram basicamente empresas de construção pesada e concessionárias de serviço público, que aparecem e se tornam pujantes no contexto da criação de uma infraestrutura desse país monumental que se chama Brasil. À medida que a gente precisa construir estradas, aeroportos, barragens hidrelétricas, termoelétricas, portos e aí por diante, essas empresas, elas crescem, se especializam, criam um conteúdo nacional. Sim. São excelentes sob o ponto de vista de engenharia, fazem coisas que nenhuma outra, ou que outras de outros países não são capazes de fazer. Elas ganham uma capacidade técnica ímpar. É verdade. Mas elas interagem sistematicamente com os estados, ou com o Estado e com os governos, na falta, ou seja, carentes de um gabarito, de uma regulação objetiva que confira transparência a essas relações. Então, essas empresas, basicamente, elas interagem na medida em que elas participam de um certame, de uma licitação, e querem ganhar a licitação. Lógico. Querem celebrar o melhor contrato administrativo, depois querem fazer um aditivo, né? Querem receber no prazo. Toda vez que elas precisam de alguma coisa do Estado, elas têm de interagir com os governos, que são aqueles que manejam o Estado naquele momento. E aí você tem você abre um espaço para uma interação ilícita, para corrupção. O que a gente viu na Lava Jato? Dito pelo próprio Sérgio Moro, quando aparecem os áudios e as conversas da Operação Spoofing, da Vaza Jato, na Vaza Jato, ele diz ao Dallagnol, 80% é caixa 2, 20% é corrupção. Ele fala isso, tem lá. Ou seja, 80% das contribuições de campanha, do dinheiro que ia de uma empreiteira para um candidato ou para um político, era para financiar a campanha, sem contraprestação, ou seja, sem um ato de ofício daquele candidato que se tornava uma autoridade pública em favor daquela empresa. 20% era corrupção. O que a gente vê ali? Que as empreiteiras se transformaram mais ou menos em administradores privados do dinheiro público, do dinheiro que elas auferiam com os contratos administrativos, às vezes superfaturados, para fins de financiar a campanha e a política no Brasil. A campanha eleitoral e a política no Brasil. É um país tão oligofrênico, tão neurastênico, em que as coisas são tão desnaturadas, que empresas privadas usavam dinheiro público para exercer uma função de interesse público, que era a organização e o financiamento da política. Porque não há país sem política. É verdade. O que a Lava Jato fez a gente acreditar é que era possível gerenciar esse país chamado Brasil sem política. Não há saída sem política, chefe. E quem diz que não é político, é político. Elegeram um cara que se dizia, eu não sou da política. Ele era 300 anos deputado federal, baixo clero, e virou presidente da República sendo político. Ele era político e continua político. Exato. Enfim, não tem solução fora da política. E precisa financiar a política. E ao invés da gente financiar a política de uma maneira racional, como fizeram nos Estados Unidos, com uma interação público-privada bastante bem definida e delimitada, nós fizemos isso por debaixo do pano, debaixo da cobra, de maneira subreptícia. E abrimos espaço para vir um juiz, para vir promotor, para vir polícia e dizer isso aqui é tudo corrupção. Não é verdade. Não era tudo corrupção. E aí o que a Lava Jato faz quando ela diz que é tudo corrupção? Ela proscreve, ela de certa forma, condena por banimento todo o setor de infraestrutura do país, que era um dos pilares da nossa economia. Sim. Ela diz o seguinte, olha, essas empresas aqui são todas corruptas. E quando ela diz isso, ao prender
ao prender em prisões cautelares executivos dessas empresas e políticos nas suas interações com esses executivos e administradores, ela condena de morte essas empreiteiras, porque essas empreiteiras eram corpos intermédios entre o Estado financiador da infraestrutura e o Estado poder concedente da infraestrutura. Então elas condenam. E tudo que essas empresas faziam era estabelecer contratos com o Estado. Quando elas têm essa crise cadastral, são todas corruptas, se torna impossível entreter relações com o Estado. A lei de improbidade proíbe. A lei de corrupção proíbe. Né? Então, você não pode mais nem tomar dinheiro emprestado do Estado, nem celebrar contratos administrativos com o Estado. Bom, quem só faz isso, se tudo que eu faço é interagir com o Estado, eu não posso mais, o que acontece comigo, eu vou morrer. Nós simplesmente ceifamos milhões de empregos. Nós acabamos com o conteúdo nacional. Ou seja, nós matamos a nossa capacidade de produzir grandes obras de infraestrutura invejadas e admiradas no mundo todo. Nós perdemos bilhões de reais em arrecadação, e não só em 2014, 2015, de lá para cá. Sim, sim. O prejuízo está aí. Está aqui. Então, respondendo a tua pergunta, nós estamos vivendo ainda. As empreiteiras, elas basicamente deixaram de ser aquelas grandes potências empresariais e se transformaram em empresas que são quase que mortos-vivos. Né? Enfim, nós combalimos a nossa economia e nós ameaçamos um profundo e brutal retrocesso no ambiente empresarial do país. Nós podíamos ter depurado essas empresas, podíamos ter resolvido o problema do lobby eleitoral e pré-eleitoral, e nós não fizemos nada disso. Nós simplesmente matamos as nossas empresas e não resolvemos os problemas estruturais e não resolvemos os problemas que ainda permanecem. Nós podemos ter uma nova Lava Jato a qualquer momento. E pelo que o Mário falou, e inclusive está no seu livro também, o que se faz com isso é não só acabar com essas empresas, quando o correto seria depurar, como afastar as empresas sérias que gostariam de contratar serviços com o Estado, né? Não tenha dúvida, Cobreiro. Na medida em que você não tem uma regulação clara, você não define como é que essa interação público-privada se estabelece com absoluta licitude, ou seja, qual é o espaço em que é seguro interagir com o Estado,